Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, nós agora vamos à nossa reflexão bíblica, a palavra de Deus. E hoje uma palavra para os casais. Nós vamos falar sobre os estágios do amor na vida conjugal. Ou seja, vamos dizer, são fases do amor na vida do casal. Essas fases, elas se manifestam de forma diferente no tempo. E nós precisamos entender isso, porque o tempo ensina a amar. O tempo ensina o verdadeiro amor. Tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre esses estágios, que o amor passa por eles, até chegar ao estágio mais evoluído do amor, que é o estágio do amor realista, segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver isso, tá certo? Vamos ver que começa com o amor romântico até o amor realista, mas para chegar lá, ele vai passar por vários estágios. E é isso que nós nos propusemos a trazer uma palavra para que você possa fazer uma análise do seu casamento, da sua vida conjugal. Quantas pessoas que estão agora passando por dramas, por crises no casamento e reclamando até, né? Acabamos de ler aqui um recadinho onde uma de nossas ouvintes, ela diz assim: pastor, meu marido diz que não sente mais nada por mim. E se separou de mim porque não sente mais nada por mim. Então você veja que as pessoas, elas pensam ou confundem amor com sentimentos. Confunde amor com paixão, com desejos. Não sabem o que é o amor. E por não saberem o que é o amor, tomam decisões precipitadas e se separam. Não procuram viver essas fases que o amor se apresenta dentro de um relacionamento conjugal, como deveriam viver segundo as orientações bíblicas. E a consequência disso é muita separação, divórcios até. Então nós vamos ler aqui a palavra de Deus. E eu abro aqui a minha Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, os versículos 9 e 10 diz assim, olha: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha lá, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amados, esse texto aqui bíblico, capítulo 13, ele fala sobre a suprema excelência do amor de Deus. Ele fala sobre o amor ágape. Ele fala sobre o amor mais difícil de ser colocado em prática, que é o amor de Deus, o amor sem interesse, o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Quando nós falamos de amor, a tendência da maioria das pessoas é pensar que o amor, ele é aquela manifestação de sentimentos onde existe desejo, onde existe carinho,
Também faz parte do amor isso. Mas não é apenas isso. Existe desejo, existe carinho, existe prazer, mas também existe o tudo sofre, o tudo espera, o tudo crer, o não busca os seus interesses. É por isso que a Bíblia diz, porque em parte nós conhecemos. Na verdade, irmãos, nós não conhecemos a plenitude de Deus. O amor é o próprio Deus. Se você me perguntasse a definição prática de amor, o que é amor, pastor? Eu dizia, Deus é amor, o amor é Deus. E nós, por não conhecermos a Deus como deveríamos conhecer, também não amamos como deveríamos amar. Então nós queremos a parte, vamos dizer assim, a parte que parece para nós mais doce do amor, não é? A parte que parece mais agradável, que são os beijos, os abraços, os carinhos, as alegrias. Mas quando chega na hora de pagar o preço por amor, o amor verdadeiro, nós não queremos colocar isso em prática, porque se torna difícil. Então, amados, o amor, ele é a presença de Deus na vida conjugal. E não é fácil de se desenvolver o conhecimento prático de Deus na vida conjugal para muitos. A tua comunhão com teu marido, a tua comunhão com tua esposa, ela revela a tua comunhão com Deus. Você observe que a Bíblia ela chega ao ponto de dizer que se o marido não tiver em comunhão com a esposa, se a esposa não tiver em comunhão com o marido, não adianta orar, que as tuas orações não vão subir. Então, amados, o tempo ele vai ensinando o amor. O tempo vai se encarregar de ensinar os dois a se amarem. Se houver boas intenções de ambos, do marido e da mulher, vocês vão ver que vivendo juntos, vocês vão passar por diversas fases. Vai chegar um momento que um vai até sentir que está aborrecendo o outro. Vai chegar momento que um vai sentir que está aborrecendo o outro. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. Você pode até sentir repúdio pela sua esposa, pelo seu marido. Mas o culpado não é ele, não. O culpado não é ela, não. O culpado é a sua natureza pecaminosa. Observe que a Bíblia diz que Deus abomina o repúdio. O que é repúdio, pastor? É você enjoar. É você não querer. É você aborrecer. É você ficar chateado. É você sentir até repugnância. Pode acontecer isso na vida conjugal. Mas isso não significa que não há amor. Isso não significa que não há amor, porque o amor é justamente a capacidade de suportar essas coisas. Ou você acha que Deus não sentiu isso pelo ser humano? Ou você acha que Deus não sentiu repúdio pelo ser humano? O ser humano pecador. Leia lá no começo do livro de Isaías, que Deus chega a comparar o pecador com feridas, com inchaços, chagas podres, não amolecidas com óleos, não espremidas. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis, mas Deus mesmo assim continuou nos amando. Mesmo assim Deus continuou nos amando. Então veja, meus queridos, que o amor, ele vai muito além de sentimentos.
de sentimentos positivos, de beijar, abraçar, sentir carinho. Não, ele também tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Então veja bem, como o amor vai funcionar na sua vida prática, no seu casamento. Então muitos casais não sabem, irmãos, o que esperar do casamento quando começa a ver as coisas mudar no início, não é? Eles entram no casamento iludidos pela primeira fase do amor, a primeira fase do amor, que é justamente o amor romântico. Todos os casais, quando se conhecem, a primeira fase do amor é o amor romântico. É aquele amor do conhecimento inicial, não é? É aquele amor cheio de emoções, aquele amor cheio de projeções positivas de ambas as partes, cada um que procure se mostrar o mais bonitinho, o mais perfeito, procure esconder todos os defeitos. Ah, meus irmãos, quando a irmã Sandra me conheceu, eu estava jogando bola, sujo, de short, imagina só. Que imagem negativa, eu tinha que cobrir aquilo. Quando ela me conheceu, eu me lembro que ela chegou na minha casa, eu estava com meus amigos, eu morava na Vila do Ipsep, na frente da minha casa, eu estava de férias ou de licença, alguma coisa assim, da Polícia Militar, né? Eu jovenzinho, eu era aspirante da Polícia Militar, prestes a ser promovido a tenente. E eu estava jogando com meus amigos, quando ela me viu assim, quando eu olhei para ela de longe, eu disse, que moça bonita, aquilo me chamou a atenção, irmãos. E eu estava suado, ela vinha com minha irmã, aí eu corri até ela, falei com ela assim, mas olha, de noite eu marquei para falar com ela, eu disse, vamos conversar de noite e tal. Mas eu procurei mudar a imagem completamente, me apresentar o mais elegante possível, o mais bonito possível, todo arrumado, todo bonitão para chegar lá e mudar aquela imagem. Por quê? Porque o estágio inicial do amor, irmãos, ele começa assim, com essa fase de romantismo, o outro tem que se apresentar cheio de projeções positivas. Eu tenho que mostrar tudo que é bom que eu tenho. Cortês com ela, não é? Tratando ela bem, com carinho. Você está precisando disso? O que é que você quer? Comprar uma flor para ela, comprar um chocolate. Que coisa boa essa fase do amor! Isso vai dura uns tempos, não é? Então vem essa primeira fase, onde um quer ver o outro todo tempo. Irmãos, olha, eu acho que quando eu comecei a namorar com a irmã Sandra, se eu soltasse meu carro, eu iria bater na casa dela sozinho. Porque quando eu chegava do quartel, a primeira coisa que me dava na cabeça era ir para a casa dela. Veja bem a fase do amor romântico como é. Ela cria muitas ilusões. Ela cria muitas fantasias porque cada um que procure se apresentar melhor. E quando a irmã Sandra me esperava também, era toda arrumadinha, toda bonitinha, cheirosa, perfumada. Será que esse negócio vai permanecer a vida toda? Será que essa maneira de se comportar vai permanecer a vida toda? Eu tenho certeza que com você que está me ouvindo, deve ter sido assim também. Essa fase do romantismo, onde você procurava se apresentar da melhor maneira, não somente na aparência, mas nas atitudes também, no trato, na maneira de falar, na maneira de se comportar, na maneira de lembrar, de dar um presentinho, de colocar o outro lá em cima, não é? Tudo isso acontece até que vem o casamento, não é? De vez em quando pode já começar a surgir uma desavençazinha, na fase do amor romântico, porque, na verdade,
O amor ágape aí, ele não existe ainda como deveria existir. Mas vamos aqui fazer um breve resumo. Eu estou falando do amor romântico, é a fase inicial. Veja bem. Mas é importante todos saberem que os gregos, eles fazem uma classificação do amor desde os tempos dos filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates. Eles fazem uma classificação do amor em 4 faces. Não é fases. Fases é o que eu estou falando aqui. Os filósofos fazem uma classificação em 4 faces. O amor ágape, eros, storge e filos. Bem rapidinho, só para relembrar, que você já sabe, quem me ouve já sabe disso. Eu falo várias vezes isso. O amor ágape é o amor de Deus, né? O amor que tudo sofre, tudo suporta. Tem que existir no casamento isso. Tem que existir no casamento. Se não existe, o casamento está em falta. Não vai se sustentar. É o amor que tudo sofre, que não é egoísta, que não busca os seus interesses. O amor ágape, esse aí tem que existir no casamento. Depois do amor ágape vem o amor eros. Que é o amor eros? É o amor da atração, do beijo, do desejo, da paixão. Tem que existir no casamento também. É a única relação de 2 pessoas que existe as 4 faces do amor. É o casamento, né? Então veja bem, amor ágape, amor eros, beijo, paixão, sentimentos de prazer, não é? Desejo de estar junto. Amor filos é aquele amor, nós diríamos assim, de interesses comuns. Por exemplo, marido e mulher, eles têm os interesses comuns da família, né? Formar uma família, criar filhos, comprar uma casa. Então se desenvolve essa parceria também do casal através do amor filos, também tem que existir. E o amor storge é o amor de amigos, ou melhor, de parentes, né? É marido e mulher. É aquele amor que o pai sente pelo filho, pela filha, a filha sente pela mãe. Então veja que são faces diferentes do amor. Então, quando o casal se conhece, irmãos, essas faces do amor, elas estão tudo desorganizadas. Ele chega logo para ela com aquele amor romântico. Ela chega para ele também com aquele amor romântico, né? Querendo conquistar o outro. É o príncipe encantado da minha vida. Mas não houve oportunidade ainda de demonstrar as outras faces do amor. Então, o que é o amor romântico? É aquele amor que, no final das contas, irmãos, é cheio de fantasias. Cheio de fantasias, cada um que fica procurando impressionar o outro. Mas depois vai botar as unhas de fora. Porque não é perfeito. Ele não é perfeito, ela não é perfeita. Aí vem o casamento, houve umas briguinhas, houve umas contendazinhas, mesmo no meio do amor romântico, mas a paixão venceu, não é? E houve o casamento. Aí agora o que é que vai acontecer? Vem a fase do amor, onde vai começar agora a luta pelo poder. Agora os dois já estão casados, agora já estão dentro das suas esferas de atribuições no casamento, e cada um agora que vai querer dominar da sua maneira. Eita, que a coisa agora vai esquentar. A luta pelo poder. Olha, amados, acontece muito de muitas mulheres serem passivas, aceitar o controle total do homem. E às vezes é o homem que aceita o controle total da mulher. Então, normalmente, isso não acontece. O que acontece é uma disputa pelo poder.
Então o convívio vai se tornando rotineiro. Aquele amor romântico, onde o marido procurava impressionar a mulher, onde a mulher procurava impressionar o marido, ele vai caindo numa rotina e cada um vai descobrindo quem verdadeiramente é o outro. Aí começa a aparecer agora os lados negativos. Oh, Jesus! Aleluia! Aí é quando vem agora, começa a aparecer a necessidade do amor ágape. Deus permite isso. Começa a ver o defeito um do outro. Você passa a perceber que seu cônjuge, ele não supre as suas necessidades como você esperava. E logo surgem as decepções e discussões. E às vezes por coisas mínimas. Ei, preste atenção. Ninguém preenche completamente ninguém. Eu vou repetir essa frase. Marido, mulher, preste atenção. Ninguém preenche completamente ninguém, só Deus. Por isso que a Bíblia diz que se o Senhor não edificar o teu casamento, em vão trabalham os que edificam. Não pense que a sua mulher é a princesa encantada dos seus sonhos, da fase do amor romântico, que vai lhe preencher em tudo, lhe satisfazer em tudo, nem tampouco seu marido. Tudo que você precisa. Não vai mesmo, não vai mesmo. É um ser pecador, fraco igual a você, tem fraquezas igual a você, até mesmo porque Deus não deixaria isso. Senão a ação de Deus não era necessária no teu casamento. Então, veja bem, Ele não vai te preencher em tudo, mas as partes que Ele não vai preencher a sua vida, elas poderão ser supridas pela presença de Deus na sua vida através do amor ágape. Eu falei aqui das faces do amor, né? Ágape, eros, storge e filos. Vamos dizer que teu marido ou tua esposa não supra tuas necessidades no amor storge, ou seja, ele não é aquele amigo que você gostaria que ele fosse. Ele não é aquele parceiro que você gostaria que fosse. Aquele paizão que você gostaria que ele fosse. Mas através do amor ágape, você consegue superar. Você, como tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Você, cheio da presença de Deus, você consegue superar e você vai ver que você vai se sentir completo com seu marido e Deus, ou com sua esposa e Deus. Então, meus amados, primeira fase, o amor romântico. Segunda fase, o estágio da luta pelo poder, onde os dois começam agora a querer dominar e a mostrar seus defeitos, suas fraquezas. Aí você passa a perceber que seu cônjuge, ele não supre as suas necessidades como você gostaria, que ele tem um lado negativo, um lado que você encontra dificuldade para se adaptar a ele. Aí Satanás diz assim: separa! Separa, não dá certo. Não, eu tenho Deus na minha vida. Você vai encontrar o Senhor Jesus, ele dizendo mesmo assim, olha, ele falando acerca do divórcio com os fariseus, ele diz que há homens
que já nasceram eunucos. Sabe o que é um homem eunuco? Um eunuco era um homem que era castrado para tomar conta do harém do rei, para que ele não tivesse relacionamentos com as mulheres do rei. Não é? Jesus vai dizer, há homens que nasceram castrados, há outros que se castraram pelo reino de Deus. Ou seja, isso aí Jesus estava falando que às vezes, irmãos, existem coisas nas nossas vidas que nós mesmos é que temos que fazer por amor ao reino de Deus. Sabe o que significa isso? Vamos dizer que o marido não supre a sua mulher no lado sexual como deveria. Ou que a mulher não supre o marido como deveria no lado sexual. Sabe quem é que vai preencher esse vazio? Não é o adultério, não. Se você entrar por esse caminho do adultério, você vai ver que você vai destruir sua vida. Você vai destruir seu casamento. Mas o próprio Deus, ele é uma realidade. Se teu marido ou tua mulher não te supre sexualmente, o próprio Deus, ele te dá condições de viver com ele ou com ela de uma maneira que você não vai precisar mais do que ela lhe dá ou mais do que ele lhe dá. O próprio Deus, ele supre as necessidades do homem. Ele supre as necessidades do homem dando graça, dando poder, ensinando a viver uma vida de abstinência. Então veja bem, que os defeitos que começam a aparecer um do outro, eles podem gerar mais graça na vida do casal, ou pode gerar o quê? Implicâncias, pode gerar contendas, pode gerar a disputa pelo poder na vida conjugal. Aí começa a brigar por causa de coisas mínimas. Você está deixando a roupa desorganizada. E você que não arruma a casa direito. E você que esqueceu deixou a pasta aberta lá no banheiro. E você que faz a barba e deixa tudo sujo no banheiro. Você usa o banheiro e deixa lá tudo sujo. Começa a surgir as contendas. Na verdade, é uma forma de querer acusar o outro, porque você vê uma falha na sua esposa, você vê uma falha no seu marido, e começa a querer agredi-lo como uma forma de vingança. Ou você se enche da graça de Deus para vencer essa disputa com a graça de Deus, ou você entra pelo caminho do erro. Então veja bem, a primeira fase é a fase do amor romântico, não é? Onde os dois, vamos dizer assim, eles criam fantasias, iludem um ao outro, se chegam como perfeitinhos, mas não são perfeitinhos coisa nenhuma. Aí vem a segunda fase, que é a fase do amor, onde há a luta pelo poder e começa a aparecer os defeitos um do outro, e desses defeitos começam a surgir as contendas, as reações, e as reações começam muitas vezes a serem tão fortes que passam dias sem se falar dentro de casa, mas estão se adaptando um ao outro. Não tem nada que pensar em separar. Estão se adaptando. Passa dias sem falar um com o outro, fica magoado, ressentido, tem hora que está bonzinho, tem hora que daqui a pouco começa a vir um ódio, e outra coisa também, alimentando-se com o passado, né? Sempre lembrando das coisas do passado. Naquele dia você fez isso comigo, naquele dia foi você que fez assim comigo. E essa fase, irmãos, essa fase
dessa luta, que começa com a luta pelo poder, ela vai depender do amadurecimento do casal. O casal, muitos casais, eles conseguem amadurecer logo. Olha, eu me lembro que comigo foi assim, eu vivia brigando com a irmã Sandra, brigava por causa de tudo. Brigava por causa de tudo. Mas teve um dia, irmãos, que começou a vir a fase do despertamento. Veja bem, fase do amor romântico, fase da disputa pelo poder. Aí veio a fase do despertamento em mim. Uma vez eu vinha no meu carro chorando para fazer um programa de rádio. Porque nós tínhamos brigado. Eu dizia, Deus, como é que eu vou fazer um programa de rádio desse jeito? Brigado com minha esposa. E o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu comecei a dizer mesmo assim, olha, nunca mais eu quero brigar com minha esposa. Eu não vou mais brigar com ela. Não quer dizer que eu não briguei, não. Teve ainda algumas brigazinhas, mas eu dizia comigo, eu não quero mais brigar com minha esposa, eu não vou colocar mais defeito na minha esposa. Olha, é a fase do despertamento. Eu precisava dela. Ela precisava de mim. Eu comecei a despertar. Os cônjuges passam a conhecer um ao outro como são realmente e aceitá-los, não é? A gente começa a compreender que não vale a pena estar brigando. Eu olhava para meus parentes muitas vezes e eu dizia, meu Deus, eu vejo meus parentes que até não são crentes, já são casados há tanto tempo, e eu e minha esposa aqui somos crentes e brigando, meu Deus. Fase do despertamento. Ao invés de culpar a esposa, aleluia, eu comecei a dizer, não, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa para acabar com essas brigas. Talvez você esteja nessa fase aí também. E eu quero lhe dizer que é muito bom que você esteja. Comece a pensar assim. Porque quando você começa a pensar assim, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, você começa a encontrar disposição para mudar na sua vida. Você começa a carregar a sua cruz. Carregar a sua cruz significa amar com amor ágape. O amor que tudo sofre, tudo crê, sabe ficar calado, sabe suportar muitas vezes para que o outro perceba e mude. Então vem a fase do despertamento. Depois da fase do despertamento, vem a fase, o estágio da transformação. As coisas começam a mudar. Os dois começam a usar certas habilidades que ajudam melhor o entendimento. O que é que acontece na fase da transformação? Eu me lembro que a irmã Sandra me via orando. E ela me conta hoje que ela dizia, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Aleluia. E começou a haver mudanças, meus amados. Eu orava a Deus. Eu orava, meu Deus. Não era pedindo a Deus que mudasse minha esposa. Eu dizia, Deus, me muda. Eu quero ser um marido melhor para minha esposa. Eu preciso ganhá-la, conquistá-la. A fase do despertamento, aí vem a fase da transformação. E quando vem a fase da transformação, irmãos, começa a ver as mudanças, aí vem a fase do amor realista. Aí você começa agora a amar sua esposa, não é mais com o seu amor, é o amor de Deus agora, não é mais aquele amor egoísta. Você agora começa a equilibrar o amor ágape, o estorge, o eros, o filos. Você coloca amor ágape em tudo. E você vai vendo que as coisas começam agora a mudar. O casal agora passa a ter mais conhecimento, mais aceitação um pelo outro.
mais apreciação. Ai, meu Deus. Eu olho lá para o começo do meu casamento, eu digo como eu era iludido, não é? Comigo mesmo, querendo impressionar a irmã Sandra. Mas hoje é o amor realista. O amor realista é aquele amor que a sua essência é muito maior pela manifestação de Deus na vida do casal. Então, meus amados, olha lá, somente fazendo um reprisezinho aqui, não é? A gente começa com amor romântico, depois vem as lutas, a disputa pelo poder dentro de casa, depois vem o despertamento, que é quando você acorda para a necessidade de melhorar, acaba com esse negócio de pensar em separar, depois o estágio da transformação, onde ocorrem as mudanças, e finalmente o amor realista, onde os dois começam a deixar Deus agora trabalhar na vida dos dois. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que você possa verdadeiramente criar no seu casamento um ambiente seguro, que os dois possam compartilhar mutuamente esse amor incondicional, esse amor ágape, o amor de Deus na vida conjugal. Nessa fase, irmãos, o amor já está mais organizado. O equilíbrio do amor ágape nas demais maneiras de amar. Que Deus te abençoe e te ajude. Lembre-se, separação não é de Deus. Divórcio não é de Deus. De Deus é você vencer. E Deus te dá todas as condições para você vencer. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.